Ora, muito boa noite a todos. Obrigado por estarem connosco, por estarem a assistir ao nosso programa. E hoje vamos falar daquilo que foi o grande anúncio, o grande tema dos últimos dias, que é a dança das cadeiras no nosso governo. Desta vez não tivemos a saída nem entrada de ministros, mas tivemos de vários secretários de Estado. E vamos aqui passar um pequeno vídeo da RTP a falar sobre esse assunto. Ora, vamos lá ver aqui, uma coisinha breve. Há mais de 2 meses que o Ministério da Economia andava com uma pedra no sapato. António Costa Silva e o secretário de Estado, João Neves, vão a Milão à Feira do Calçado. E é aí que o ministro admite, pela primeira vez, uma descida transversal do IRC. Eu penso que vamos a caminho de uma redução transversal que vai ser um sinal extremamente importante para toda a indústria. Logo se percebe que a ideia não tem pernas para andar. João Neves, secretário de Estado da Economia, diz ao jornal Eco que descer o IRC para resolver um problema de curto prazo é um erro. E poucos dias depois, é a secretária de Estado do Turismo. Diz à agência Lusa que quem tem a última palavra sobre o IRC é António Costa. Os dois recusam calçar os sapatos do ministro, ainda por cima em público. Sim, eu penso que esse problema está ultrapassado. A troca de ideias era exatamente para procurarmos um compromisso. Mas não estava ultrapassado. Aprovado o orçamento, António Costa Silva pede ao primeiro-ministro que os demita. Eram nomes herdados do anterior ministro, Cisa Vieira. Pedro Cilínio vai ser o novo secretário de Estado da Economia. Era um dos diretores do IAPMEI. Estava ligado à Agência para a Competitividade e Inovação há 25 anos. Nuno Fazenda entra para a Secretaria de Estado do Turismo. Sai do Grupo Parlamentar Socialista para o Executivo. A limpeza na equipa reforça o ministro da Economia no governo, mesmo sem a descida transversal do IRC. Mas onde é que eu desautorizei o Sr. Ministro da Economia e do Mar? Até o acompanhei na conclusão que o Sr. Ministro da Economia e do Mar é uma pessoa excelente. E é com muito orgulho que vi o professor António Costa Silva vir olhar connosco e fazer uma coisa que é muito difícil, que é passar do lado onde se escrevem livros para o lado onde se tem que fazer coisas, que é uma grande diferença, Sr. Deputado. Está a ver? Também já estou habituado a ter razão antes do tempo, que é uma coisa que às vezes é muito difícil de sustentar. E, portanto, a esse nível estou perfeitamente tranquilo e sereno. Sobre o dia de mudanças no governo, nem uma palavra do Presidente da República. Não tenho mais nada a acrescentar, eu recebi 3 propostas, são 3 propostas. 10 minutos depois ficou a saber-se que, entre a economia e as finanças, eram afinal 6 os novos secretários de Estado. E a par disto, temos ainda a saída do secretário de Estado Miguel Alves, ex-presidente da Câmara de Caminha, para um cargo que foi criado aparentemente de propósito para ele e que agora foi ocupado pelo irmão da ministra Ana Catarina Mendes. Tivemos ainda a substituição da Ministra da Saúde e tivemos ainda antes disso, tivemos a substituição da Secretária de Estado de Igualdade e das Migrações, Sara Abrantes Guerreiro, que foi substituída por Isabel Almeida Rodrigues, que, olha, era deputada pelo Círculo dos Açores, curiosamente, é muito engraçado, não achas, Alexandre? E a outra senhora saiu por motivos de doença. E pronto, e temos um governo que em 8 meses já fez 3 remodelações. Não estou a contar com a senhora que saiu por motivos de doença. É um governo de maioria absoluta já agora. É divertido, não acham? Sim, Isso é divertido. Acho hilário, sim, mas a parte mais interessante é que isto vai ter mais despesa para o povo português, porque mais 6, ver mais 6 secretários de Estado, não sei o que mais, é mais uma despesa. Até me pergunto se é necessário haver tantos secretários para um governo como o nosso, para um país como o nosso, com uma população como a nossa. Sei que existem países muito maiores que Portugal que não têm os deputados que nós temos, nem têm os secretários que nós temos. Eu sei Sim. que Portugal tem um problema com a produtividade e não somos dos países mais produtivos, mas fizemos assim tantos secretários para produzir.
Pois, não sei, não sei. Eu acho que não. O que eu acho é isto vai acrescentar mais peso à despesa pública. Porque eles são pagos com o dinheiro dos impostos e com o dinheiro que o governo arca do povo português. E em tempo de crise, estar com mais contratações não é o ideal. Depois a questão de nós termos um irmão de um elemento que faz parte, que é um político. Eu não sei até que ponto é que isto é eticamente legal. Não sei se é possível, porque havia uma lei, penso eu, que impedia com que membros familiares fossem empregues no governo onde tivesse outro membro, outro elemento político. Eu não sei se era impedido que fossem membros familiares diretos, Pois. ou seja, em primeiro grau, ou sendo todos familiares. Isto prova algumas... Isto tem um pau de dois bicos, porque nós podemos ter um elemento familiar que seja bom no que toca à política e que corta-lhe as pernas, como também isto impede com que haja nepotismo. De certa maneira, acaba por ser melhor a primeira opção, que é impedir o nepotismo. Porquê? Porque Portugal é um país com um histórico de corrupção bastante notável. Ok, sim. Eu estou a perceber o que é que tu queres dizer. Estou só aqui a pensar uma coisa que é, vamos supor que por algum motivo eu agora estava no governo e o meu irmão, que é uma pessoa que até é bastante competente na área económica e na área financeira, havia um concurso público qualquer, ou havia uma Exatamente. situação qualquer, e ele até era, de todos os candidatos, até era realmente e efetivamente a melhor pessoa para aquele cargo. Seria justo ele ser punido por ser meu irmão? Não, e foi essa a questão que eu levantei. Eu levantei aqui Pois, duas exato. questões. Eu levantei a questão de acaba por ser injusto eu, talvez, cortar as pernas de uma pessoa que seja viável para o governo, por causa de ter um familiar lá. No entanto, também temos a questão que é esta medida vem a combater o nepotismo. Pois, Atualmente exato. em Portugal, como nós temos a corrupção que nós temos, a mais viável, e às vezes cortas as pernas das pessoas, mas a mais viável é quebrar o nepotismo. Portanto, isto é público, a questão de Carlos César. Sim. Em que Carlos César é o que... Eu vou dizer uma coisa que, pronto, você até podem me criticar. Carlos César tornou a função política um trabalho. E, olha, muitos elementos da família de Carlos César estão a trabalhar na política. Pois. Não sei fazer o quê, mas estão a trabalhar. O que é. Tanto é, nós tivemos um familiar dele mais jovem que até estava nos candidatos para presidente da JS. Pois, ok. E eu depois Pois, levanto. mas aí vamos àquela questão que é, a pessoa é competente? A questão Eu pessoalmente não vejo problemas nisso. Pois, a questão é, são todos elementos da família. Olha, na minha família nós temos vários elementos. Nós temos padeiros, nós temos pessoas que trabalham na construção civil. Nós temos vários. Nem todos eram para a política. Pois, Eu exato. acho estranho uma família dar toda para a política. Sim, mas isso, eu, por exemplo, eu estou a pensar, José, não sei se tu queres dizer alguma coisa ou não, nós entretanto já estamos aqui a debater outra coisa, porque eu estava a pensar naquelas famílias norte-americanas que são famílias de senadores e de congressistas, e então aquilo parece que os cargos quase que passam de pais para filhos, apesar de haver eleições. Um bocadinho isso, por acaso. Não, eu em relação a este assunto, é assim, nós sabemos que temos um governo com maioria absoluta, né? Mas isso não dá o direito de quererem fazer tudo sem realmente esperar a resposta da opinião pública e também dos jornalistas, né? Porque o que acontece é que
se houver algum membro do governo que não siga a linha política que está traçada, né, tanto em termos da legislatura, o que acontece? É posto logo na rua, né? Portanto, não há cá mais mas, né? E quando nós temos ministros com peso muito forte no governo, né? E que têm relações, sejam elas de amizade, familiares, económicas ou empresariais, sejam elas quais forem, claro que o primeiro-ministro vai estar do lado desses ministros. E, evidentemente, que as equipas, normalmente, quando são substituídas, as equipas ministeriais são os secretários de Estado, não é? Portanto, poucos casos acontece com os ministros, não é? Porque tivemos o caso da Ministra da Saúde, mas isso foi por já uma situação que já vinha muito de trás e que se foi agravando ao longo dos tempos, né? E a senhora estava esgotada, a verdade é essa. Estava, mas já há muito tempo que estava, né? Aliás, aqui o que se questiona é que também, que é como aqui o Alexandre estava a dizer, para que há tantos elementos no governo, né? Para que há tantos secretários e subsecretários de Estado, qual é, no fundo, o trabalho que eles têm no dia-a-dia, né? Porque o governo está lá para governar, para trabalhar, não é para, no fundo, estar a olhar para o gabinete, né? Porque eles estão lá todos bem instalados, né? Mas depois não vêm para a rua, que é sentir aquilo que se passa na realidade. E, hoje em dia, os governos também têm que ter cuidado quando nomeiam as pessoas, neste caso, saber, ou, como estava aqui o Alexandre a dizer, e muito bem, a questão ética é muito importante, que não se pode realmente estar a nomear familiares diretos, né, para, no fundo, outros lugares do governo, porque a opinião pública e os jornalistas realmente não é de bom agrado, né, essas situações. Porque parece que isto aqui, o Estado, o Governo, no fundo o centro de emprego, né? Portanto, e depois não é só isso, e depois é a questão salarial, né? A remuneração, parece que é uma remuneração sem tabela fixa, né? Portanto, é aquilo que lhes aprover, né? Portanto, parece que não há uma definição em relação a isso, né? Eu, na minha opinião, acho que o governo aqui do PS que nós temos atualmente é um governo que realmente, aparentemente, tem os dias contados, né? Porque agora foram estas polémicas, né? Agora passa o Natal, mas depois chega a primavera e volta a acontecer qualquer coisa mais, né? Portanto, o que tem acontecido ultimamente é que o governo tem tido sempre a muleta de apoio, que é o nosso Presidente da República, né? Porque se tivesse um Presidente da República mais crítico, estivesse mais em cima do acontecimento, as coisas seriam diferentes, né? Porque realmente o governo tem que pensar que acima dele está o Presidente da República, mas se o Presidente da República, ainda agora viu-se na reportagem, que ele pensava que eram apenas 3 propostas de substituição, afinal eram 6, né? Portanto, alguém anda aqui a brincar, né? Porque que o Presidente da República, ao afirmar isto publicamente, é porque provavelmente foi a informação que lhe deram e que depois mudaram, né? Portanto, isso também, ou seja, o Presidente da República também está a ser mal informado, né? Isto que eu acho. Mas, José, mas aí nesse particular, por exemplo, na questão da atuação do Presidente da República, há uma coisa que se calhar nós também temos de pôr aqui um bocado em perspectiva, que é, nós não nos podemos esquecer que foi este Presidente da República que, quando determina quando é que ia marcar as eleições, ele vai marcar as eleições de maneira a que elas acontecessem depois das eleições internas do PSD. Sim, foi isso mesmo. Ou seja, é muito possível que o Presidente da República queira demitir o governo, já esteja passado até à ponta dos cabelos com esta situação toda, porque assim, nós hoje estamos a ficar mais na questão da remodelação. Mas, quer dizer, isto é escândalos atrás de escândalos. Ainda hoje houve uma notícia na SIC que houve pessoas em Santa Maria, doentes urgentes, que tiveram 10 horas à espera de assistência médica. Sim. Mas eu posso falar um bocadinho sobre o assunto, que é, nós temos o nosso vice-presidente do governo regional que ofendeu os médicos. Sim.
ofendeu os médicos, disse que os médicos tinham que fazer o que era competido, não sei o que mais, e os médicos acharam que o senhor tem que pedir desculpa e o senhor não E quer foi pedir no desculpa. Hospital do Divino Espírito Santo, não é? Não, e o senhor não quer pedir desculpa aos médicos. Os médicos estão a bater o pé e fazem muito bem, porque o senhor vice-presidente do governo regional devia ter a consciência de que se os médicos estão pedindo pedir desculpa, é meter arrogância, porque é arrogância, e eu não me poupo nas palavras, é arrogância, meter a arrogância no sítio, meter dentro de uma caixa ou meter onde quiser, Exatamente. e fazer o que lhe é competido, que é, se eles sentiram-se ofendidos, e se foi uma massa muito grande, se fosse um médico apenas, é uma coisa. Mas se é a classe médica em toda, é pedir desculpa. Pedir desculpa e tentar consertar a situação. Mas o orgulho e o ego, às vezes, fala mais alto. Pois. Mas eu ia pegar nisto, ou seja, isto foi no Hospital de Santa Maria aqui em Lisboa. Tivemos falta de capacidade de atender as urgências. Ok. Temos, ou seja, isto tem havido várias polémicas uma atrás das outras. E quando nós ouvimos os responsáveis do governo a falar, parece que eles estão completamente desfasados da realidade. Parece que eles estão... É como o José dizia, quer dizer, eles vivem numa realidade, mas depois não sabem o que é que se passa no país real. A realidade deles não é a nossa realidade. Exatamente. E eu acho que o presidente, por ele, se calhar até já teria demitido o governo, porque isto já está a ser demais. Só que o que é que acontece? Ok, o presidente demite o governo, demite o António Costa, o país vai novamente para eleições e nós daqui a 60 dias, portanto, se calhar outra vez lá para o final de janeiro, não é? Mais ou menos, ao princípio de fevereiro, voltávamos a ter eleições. O que é que ia acontecer? Ou o PS só ganhava outra vez com maioria absoluta? É possível. Não. Mas o PS, eu acho que o PS não ganharia e eu vou dizer porquê. Mas o PSD também não ganhava. Sim, o PSD. O problema é esse. Mas a questão é, o PSD não ganharia com maioria absoluta, mas a direita em si ganharia. Agora, qual direita? Exatamente. E aí é que está. E é que está o nosso ganhar daqueles. Qual é a direita que vai ganhar? A questão é, nós não podemos esquecer que Portugal, eu já referi isso várias vezes, Portugal é um país tradicionalista, de certa maneira conservador, já não tanto, mas ainda continua a ser conservador. Sim, tendencialmente sim. Exatamente. E religioso. Pois. Mas ainda assim, essas três características não nos dizem se nós íamos ter um governo PSD com a Iniciativa Liberal, se íamos voltar a ter o CDS, ou não, ou se iríamos ter uma coligação PSD-Chega. Também podemos ter um bloco central, hein? Atenção também. Isso eu acho que de todas as soluções essa é a pior. Mas podemos também vir a ter que ter... Não, mas um bloco central vai ser difícil porque é assim, o António Costa quer se manter como primeiro-ministro e o Montenegro quer ser primeiro-ministro. Sim, mas eles também têm o Chega à perna, não esquecer isso, né? Sim, mas o facto de terem o Chega à perna poderia levar a que houvesse novamente o PS a ganhar as eleições. Ou a esquerda. Sim, mas... Ou seja, mudaria muito pouco. A verdade é que a esquerda agora mudaria muito pouco. Mas a esquerda também está fragmentada, né? Sim, mas depois, mas é verdade, mas eu agora penso, porque o professor Marcelo, vamos lá ser sinceros, ele é um taticista, ele é um estratega, e ele pensa assim, eu vou demitir o governo, vou mandar o país para eleições, e o que é que muda? É que se calhar fica tudo na mesma, ou ainda fica pior do que o que está neste momento. Não, é assim, o governo também está dependente também da conjuntura económica que possa suceder, seja ela interna, seja ela externa, né? Portanto, está dependente disso. Se realmente o panorama começar ou continuar a agravar-se, né? Porque que é isso que tem estado a acontecer, infelizmente, não vamos ter realmente
surpresas agradáveis, não é? Portanto, ainda hoje, como vocês repararam nas notícias, em relação aos combustíveis, o que é que acontece? Eles deveriam baixar, mas não. Porquê? Porque o governo... Baixou a redução do ISP. Exatamente. Pronto, lá está. O governo está a pensar somente em arrecadar receitas, portanto, não está a pensar nas pessoas. E exatamente. Era isso que eu ia dizer, quando estavam a dizer que o governo está... Portugal está refém da situação económica global. Eu acho que isso dá-se por seguinte. Primeiro, nós temos um governo que quer viver à base dos impostos dos portugueses. Tem que ser o mais sincero possível. O nosso governo quer viver à base dos impostos dos portugueses. Tanto é que a gente tem que reparar uma coisa. Os portugueses atualmente têm menos poder de compra graças ao governo. E eu vou explicar porquê. Porque no momento em que está tudo a subir, qual é o fator que tinha que acompanhar a subida dos preços? Os ordenados. Exatamente. Coisa que nunca aconteceu. Subiu tudo, os ordenados não subiram, a produtividade não subiu. E eu agora pergunto, nós tivemos vários países na Europa que passaram pela mesma situação de Portugal e conseguiram prosperar. Mas há um fator muito importante. Esses países não têm corrupção que Portugal tem. Ou se têm, não é tão descarada. Exatamente. Não têm. Um primeiro-ministro precisa de 6 motoristas. Não têm presidentes da Câmara que tiveram presos por casos. Não têm a corrupção que nós temos. Temos de ser sinceros. Portugal tem um grande índice de corrupção. Pode não ser o maior. O maior é dos países mais pobres. Mas é um índice de corrupção bastante significativo. Sim, mas ninguém quer saber. E nem é só a corrupção. O problema aqui nem é só a corrupção, Alexandre. E a incompetência. O problema aqui é outro. É a incompetência e é a hiperburocratização do Estado. Sim, eu até diria que uma maneira que poderíamos parar um bocadinho que essa incompetência era os ministros serem todos apartidários, de certa maneira. Ou seja, nenhum ministro, tirando o primeiro-ministro, nenhum ministro viria de um grupo político, ou viria das suas capacidades. Vamos ver, aquele português foi condecorado pela Rainha Isabel II, foi condecorado pelas finanças, se calhar fazia definitivamente o melhor trabalho que o Medina. Alexandre, deixa-me só interromper-te numa coisa. Eu acho que um macaco com um bloco de notas e um lápis fazia um melhor trabalho que o Medina, mas isso é só a minha opinião. Vale o que vale. Mas vamos deixar os imagens. Não, mas, é assim, eu acho que qualquer político que venha de outro país europeu, mais lá por exemplo, do centro ou do norte da Europa, faria melhor que qualquer um dos de cá que temos cá, né? Certamente. Ou então acontecia outra coisa, meu caro. Ou então ficava igual aos que cá estão. Pois, também poderia acontecer isso. E eu vou-te dar um exemplo. Eu conheço várias pessoas que vivem na Suíça. Sim. E a Suíça é um país que, em termos das leis da decência em público, são draconianos. Tu não vês um papel jogado no chão, tu não vês pessoas a irem a excesso de velocidade nas autoestradas. Aliás, em lado nenhum, tu não vês as pessoas a falar aos gritos no meio da rua. Ou seja, eles dizem há uma cultura de respeito pelo espaço público e pelo direito à tranquilidade do outro que não há em Portugal. E eu já vi pessoas que vivem na Suíça, que são suíços, portanto não são portugueses imigrados na Suíça, são pessoas que nasceram lá, que já viveram imersas naquela cultura, e depois vêm para Portugal e é assim, e tudo o que não fazem na Suíça fazem cá. Pois, são afetados pela conjuntura, de certa maneira. Sim, é exato. Mas aí são afetados pela conjuntura ou vêm-se livres daquela conjuntura? Isso é como nós, ao contrário. Nós também, se formos para os países deles, também mudamos, não é? Portanto, é a mesma coisa. Ora bem,
Eu aqui há dias estava a falar com a minha mulher, estávamos a falar daquela história dos adeptos japoneses terem sempre aquele cuidado de, de limpar os estádios, e os jogadores japoneses limpam sempre o balneário quando se vão embora. E eu depois estava a comentar com ela que isto é normal, porque no Japão as escolas japonesas não têm pessoal de limpeza. Quem trata da limpeza, da manutenção das salas, são os próprios alunos. E há depois uma coisa muito engraçada, que é, nós vemos toda a gente a gabar, o respeito japonês, não sei o quê. Se algum ministro da Educação, ou alguma ministra da Educação, determinasse que, a partir de agora, eram os meninos que faziam a limpeza das escolas, tu ias ter manifestações à Trabalho porta do infantil. Ministério da Educação, dos papás e das mamães todos, a quererem trabalho matar a infantil. pessoa que fez isso. Como é que ela se atrevia a rebaixar os filhos daquela maneira? Sim, mas não há nenhum ministro que aplique essas medidas Não, cá em mas Portugal. estás a entender, ou seja, alguém que se lembrasse de fazer isso, a seguir era linchado em praça pública. No Nós entanto, temos as um pessoas problema chegavam. muito grave, eu até diria que é na Europa, que é todos passaram a ter direitos e deixaram de ter deveres. É muito isso. Eu acho. E depois há uma coisa muito engraçada, que pronto, não vem um bocadinho ao caso, se calhar vem ao caso, que é todos ser ofendido, porque isto é outro problema e por isso é que muita coisa não avança para a frente, é ser ofendido e sentir-se ofendido passou a ser um poder. Bom, mas em relação aqui, não sei, o Alexandre ficou sem som. Ficaste sem som, Alexandre. Fiquei sem som? Sim, sim. Agora já te ouvimos. Eu estava a dizer que passou. Isto é uma coisa muito. Está a ser muito peculiar na Europa, já com os Justice Warriors e coisas assim do género, que é um tema que eu gosto sempre de tocar de alguma maneira, que é em Portugal. Não, na Europa, ser ofendido ou sentir-se ofendido passou a ser um poder. Ou seja, no momento em que nós tínhamos uma lei que dizia, olha, vocês já não podem dar papéis para o chão, vocês já não podem tomar uma besana, vocês já não podem fazer uma série de coisas, as pessoas iam se sentir ofendidos. Dizer, isto não pode ser assim, isto é um ataque à minha liberdade. Exatamente. E este senhor tem que ir para a rua. Como tivemos uns miúdos que, pronto, tinha a ver com os combustíveis fósseis, não foi? Aqueles que fizeram aquele escândalo, que também se sentiram ofendidos por tudo e por nada, e foram fazer um barraco e tiveram que ser levados pelas forças. Eu esses miúdos, eu ainda tenho uma que ainda me choca mais, e voltamos a falar do Costa e Silva, do nosso querido Ministro da Economia e do Ambiente, não é? É que eles queriam reunir-se com o Ministro, porque queriam, e o Costa e Silva, ok, está bem, vamos lá reunir, então o que é que têm para me dizer? Demita-se. Então, mas vocês não têm propostas, não... Demita-se. Então, mas é só isso, vocês... Sim, demita-se. E ele, pois, mas como podem calcular, eu não me vou demitir. Portanto, se não tem mais nada para me dizer, a reunião acabou. Pera, e depois a cereja em cima do bolo, sabes qual foi? Foi, eles saem da reunião com o Ministro e, como não conseguiram aquilo que queriam, assentam arraiais dentro do Ministério e pronto. E tiveram de ser levados à força para a rua. E a pessoa fica assim a pensar, peraí, mas... Sim, mas resta saber quem é que está por trás dos movimentos, né? Também. José, isso também é verdade, mas eu penso assim, como é que alguém tem a possibilidade de ir falar com a pessoa que, de alguma maneira, determina a agenda ambiental, a política ambiental do país? Tem à frente dela a pessoa que pode mudar a política ambiental. E a única coisa que tem para lhe dizer é demita-se. Pois, isso não é assim que se... Isto é de uma infantilidade. Não, isto é infantil. Isto é... Sim, eu acho que eu vou dizer uma coisa que, pronto, talvez você, pronto. É como eu digo, já disse várias vezes, ainda bem que eu não tenho assim muita exposição pública, nem assim redes sociais,
porque senão era Mas, cansaço. Eu acho que é falta de palmada. Alexandre, mas tu és muito conhecido aqui na nossa televisão, hein? Atenção. Pois, Exatamente. mas a minha vida não passeia pelas redes sociais, nada do género. Eu tenho a minha vida, eu não preciso disto para viver, por isso eu posso fazer o seguinte, que é falta de palmada de vez em quando. É falta de uns ralhetes bem Não, dados. pois. Olha, em relação às danças das cadeiras, também eu queria aqui Exato. só para acrescentar aqui só em tom final, né, aqui da nossa conversa a três, né? Já é assim, para a próxima temos que arranjar aqui um convidado de surpresa aqui para o nosso programa, né? Eu acho que sim. Sim, Costa exatamente. Silva, vá, vamos. Olha, era bom, Sim, pode ser, era giro. pode ser. Mas tem que ser convidado de surpresa, né? Bom, mas eu queria aqui dizer que, para além da dança das cadeiras, né, em termos dos secretários de Estado, né, também há a dança dos membros dos gabinetes, né? Não esqueçam-se disso, né? Sim, exato. Os gabinetes Também, também mudam, né? também custa uma pipa de massa. Exatamente. E depois, se consultarem os diários da República, sempre que há substituição de membros do gabinetes ou dos ministros, seja eles quem forem, todos eles recebem louvores, né? Portanto, todos desempenharam um excelente serviço público e não importa o tempo que lá estiveram. Mas Teve lá 2 dias, foram maravilhosos. É engraçado, eu acho isso realmente interessante. Quer dizer, eles estão lá para, no fundo, para trabalhar, cumprir o serviço, o dever público da função que foram nomeados, né? E depois ainda têm o direito de ser louvados, porque isso é que realmente faz-me impressão, né? Porque eles estão lá para trabalhar, no fundo, né? É como eu no meu trabalho, eu não preciso de louvores, né? Portanto, e acho que uma parte das pessoas não precisa, né? Portanto, é nesse sentido, né? Pois. Bem, é sempre bom receber um elogio de vez em quando, mas todos a receberem elogios, a dizer que fizeram um bom trabalho e o país está da maneira que está. Mas, que Alexandre, chega aqui não são elogios, aqui são louvores, né? Que é diferente. Ainda que chega uma altura que o louvor parece quase um proforma, ou seja, deixa de ter valor. Sim. Não, tem valor porque dá para fazer uma moldura e colocares lá no teu escritório, estás a perceber, Francisco? Está bem, ok. Pois. Ou no teu futuro gabinete, né? Também, pode ser. Está bem, ok, Pois. parece bem. Eu acho que é prova que eu não estou nessas que eu nem sequer me ocorreria isso. Exato. Bem, meus caros, já estamos com 32 minutos. Vamos concluir. Desejamos a todos uma boa noite, uma boa semana. Uma boa noite. Boa noite e obrigado por estarem aqui connosco. E para a semana cá nos encontramos. É isso. Temos que depois arranjar o tal convidado de surpresa. Mas é assim, eu acho. É pedir aqui aos nossos telespectadores, né, para entrar em contato connosco, que nós agendamos aqui uma surpresa agradável. Exatamente, é isso mesmo. Aqui o Francisco, aqui o Francisco é aqui o comandante das tropas, né? Ele é que manda aqui tudo, né? Portanto, nós estamos aqui para obedecer a ele, propriamente. Exatamente, a gente não pode dizer mal, porque ele depois, como aqui o Alexandre estava a dizer, vamos palmadas. Aqui estamos todos livres de opinião. É tudo assim. Exatamente. Boa noite, Liberdade de expressão uma coisa boa uma coisa que temos aqui que é boa nós não há ninguém que escreva o que nós estamos a dizer, é completamente espontâneo. Sim, por isso, às vezes a gente pode dizer uma coisa que sai um bocadinho mais fora e as pessoas podem discordar, mas pelo menos é a nossa opinião. Exato. E não é escrito por ninguém, nem não é uma lavagem cerebral feita a nós, como nós temos pessoal no governo que nem sequer escreve os seus próprios textos. Sim, isso é verdade. Então vamos terminar isto, meus caros. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.